Bem-vindos ao McCast, uma parceria da Universo com o McPlay. Uma honra estar aqui. Casa nova, tudo novo. Mas tem uma coisa que não muda. É você do meu lado, meu irmão. Rapaz, a gente muda o cenário, mas não muda a nossa parceria. Isso é muito legal. Aliás, essa parceria que nos acolheu tão bem desde o começo, todo esse espaço e que nos deixa muito felizes. E a casa também mandou alguém para nos ajudar nesse bate-papo. A gente escolheu, a gente pediu essa pessoa para estar aqui junto com a gente. Eu não conhecia e já estou encantado com o bate-papo que a gente teve antes. Hoje, representando aqui o Mackenzie, nosso querido Pedro Raimundo. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Zé Luiz. É uma honra estar aqui e vocês trouxeram tanta responsabilidade que eu fico com medo agora. O bom é que eu não sou o foco é o nosso convidado. Exatamente. E o nosso convidado de garbo e elegância não podia ser diferente. Daniel Harten, parceiro da Universo, a gente tem trabalhos juntos, mas vocês vão conhecer o ser humano por trás do crachá. Eu acho que esse é o grande ponto da conversa aqui. A gente vai olhar um processo de vendas, missão relacional, tem um monte de coisa que o Daniel vai poder contar pra gente, mas a gente quer conhecer por trás do crachá, porque o negócio é o seguinte, o que está por trás de tudo isso? Ô, mano, solta a braba nele. Será que ele está preparado? Acho que não. A jornada de vida desse rapaz não é pouca e também nos encanta muito pela parceria. Estou repetindo isso porque vivemos de relação. E o Daniel está aqui. Mas, Daniel, o negócio é o seguinte. Olhando nos seus olhos, quem é Daniel Harten? Pega. Daniel Harten, primeiramente, obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Pô, trabalho mais com o Zé, com o Luiz. Você estou conhecendo hoje, um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade primeiramente. Bom, quem é o Daniel Harten? Daniel Harten é um cara normal, é um cara muito família, é um cara que simples, gosta das coisas. Cara, eu sou um cara mais simples e agradável que você pensa. Eu não sou um cara apegado a coisas materiais. Mas eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de relacionamento, eu gosto muito de conectar com as pessoas, eu gosto muito de engrandecer a minha rede de conexões, né? Não só pelo acesso, mas sim por poder ajudar e poder servir, que eu acho que esse é o nosso grande propósito na Terra, né? Que é servir ao próximo e poder ajudar, né? E vender nada mais é do que ajudar os outros, né? Como diria o grande Zig Ziglar, né? Então, cara, eu acho que eu sou um cara que gosta de ajudar as pessoas, é isso. Ô Pedro, o que você tem de curiosidade? Você viu que esse sotaque é meio canadense, você percebeu isso? Meio canadense. Isso. Me conta um pouquinho da sua história para chegar na posição que você está hoje. Porque você falou que você vive para vender, ensinar a vender, mas qual foi a trajetória para chegar nesse momento? A história é longa, hein? Boa, boa. Bom, aqui tem tempo que a gente vai por partes, é isso aí. Bom, eu tô... Tudo isso eu estou relatando e estou até finalizando um processo de escrever um livro, né? Através do Zé, né, que é um cara que tem me ajudado muito nessa... Foi um cara que, na verdade, deu um empurrãozinho para não dizer uma barrada, um pisão, uma voadora, né? Uma voadora. Só te incentivei, tem que botar esse negócio. Vai lá, escreve o livro. E aí eu comecei a escrever, né? Então, o nome do livro tem um nome inusitado, né? E aí eu começo o nome do livro explicando o título do livro, porque tem que explicar, senão fica, né, maldito o negócio, né? Então o nome do título é Memória de um Vendedor Tabacudo. Tabacudo em Recife, pessoal, é bobo, é alguém lesado, é alguém que demora para aprender as coisas, né? A memória de um vendedor tabacudo, pare de sofrer e aprenda a vender relacionamento. Na verdade, esse é o título do livro. Eu comecei com vendas, estava no estado de Massachusetts, Estados Unidos, né? Eu tinha feito vestibular para Engenharia de Minas e Engenharia de Telecomunicações na Federal e na UPE. Passei na Engenharia de Minas, na UPE depois é que eu fui remanejado, mas não cursei nenhum dos dois. Era para eu voltar para Recife em 2 anos, na verdade eram 6 meses, né, que eu passei no vestibular para a segunda entrada, esses 6 meses acabaram virando 5 anos e 6 meses. E eu fui jubilado nas 2 faculdades, levei falta. E eu comecei a vender carros lá nos Estados Unidos, né? Comecei lavando prato, servindo mesas, trabalhei de tudo nessa vida. Tem uma história que tem que contar, não vai esquecer de contar como é que você fazia, porque eu tenho alguns bastidores aqui que se ele não contar, eu vou colocar na roda. Como é que era a venda de carros lá dos Estados Unidos? Vocês faziam de anúncio? No livro a gente conta muito sobre a falta de glamour que era vender carro nos Estados Unidos, né? Que a gente ficava 12 horas no sol quente ou na neve, em pé, esperando os clientes chegar. Mas o detalhe isso bem lá, mas Zé, essa história do carro ela é interessante, porque tinha o carro do anúncio que a gente fazia
quando a gente recebia o carro do anúncio era o carro que não podia ser vendido. Não podia ser vendido, porque ele era prejuízo para a loja. Então o que é que a gente fazia? A gente pegava, fazia uma linha de carros, colocava 10 carros na frente e o carro do anúncio lá atrás, num lugar praticamente impossível de ser retirado. E a gente colocava do melhor para o pior, que era o carro do anúncio. Então, quando a gente ia fazendo a volta com o cliente para ir até o automóvel, que podia estar neve, chuva, o que fosse, pegava o guarda-chuva, ia com o cliente para ele ver todos os carros que tinha no pátio. E ele ia fazendo toda aquela desconstrução de valor, né? Até chegar no pior carro. E ele automaticamente, quando ele botava a mão no carro do anúncio, ele já fazia, mas aquele prata lá da frente, quanto é que é? Aí já começava a brincadeira daí. Depois até a gente entra na parte de construção de valor nisso aí. Mas eu vendi carros durante muito tempo, depois eu retornei ao Brasil. No Brasil, eu dava aula de inglês para poder pagar minha faculdade, né? Eu já não tinha mais direito à faculdade pública, que eu tinha passado, nem na UFPE, nem na UPE. E aí eu comecei a dar aulas de inglês para poder subsidiar meus custos como universitário, né? E ter também uma vida social. E aí eu dando aula de inglês, conheci algumas pessoas da Deloitte, Tush Tomatsu, virei consultor, né? Que eles chamam de pica-pau, né? Pica-pau é o trainee da Deloitte. Sabe por que pica-pau? Não. Porque ele faz assim, ó. Como é que é? Como é que é? Então eu chamo os caras de pica-pau por isso. Se tiver alguém vendo. Deve ter alguns alunos assim, Pedro. O pica-pau. A gente tem 6 mil alunos aqui, deve ter muito pica-pau. Com certeza. Então, velho, eu fui para uma área de consultoria tributária e societária, nada a ver comigo. Nada a ver comigo, né? Mas aí eu fui e tal, saí da Deloitte, e aí voltei a dar aula de inglês, e aí depois fui para a Rapidão Cometa. Na Rapidão Cometa eu entrei como assistente, né? Assistente de operações, fui construindo carreira, né? E aí tive o convite para vir para São Paulo, né? Tive o convite para vir para São Paulo, até teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas que foram chave nesse processo. Sim. Depois que eu vim aqui para São Paulo, fiquei como Key Account da Rapidão Cometa. A Rapidão Cometa foi vendida para a FedEx. Na FedEx eu fiz carreira, cheguei ao cargo de gerente da América Latina de planejamento de vendas, né? Toda a parte de South Cone, que era tudo que era Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, toda essa parte da América Latina. E também depois eu fui para a parte de gerência global de vendas. Eu era responsável por mais de 25% do faturamento da FedEx no Brasil, né? Isso era uma carteira de mais de 60 milhões de reais por mês. Era um valor muito grande de faturamento. Eu tinha contas gigantescas, não vou citar aqui várias contas, mas eu tinha contas gigantescas no segmento de cosméticos, segmento de calçadista, eram os dois principais, né? E aí depois disso eu saí, fui para a Rodonaves, assumi o cargo de Head Nacional da parte de Vendas Hunter, né, que era a parte de prospecção de contas novas, e também assumi a parte do aéreo, fiquei responsável por todo o P&L do aéreo, né, que é a parte de Profit and Loss, era um Country Manager do modal aéreo, né? Isso na parte estrutural, toda a parte operacional, tudo que era lucro e prejuízo era comigo, né? Ou seja, a conta toda era cobrada. E também acabei herdando o presente de ficar responsável pela parte de bids, né? Eu fiquei com toda a parte de licitações da Rodonaves. Então, essa foi a minha última parte CLT. Aí, depois a gente encerrou o contrato e eu disse, não vou voltar mais para o CLT, eu vou fazer algo diferente dessa vez. E aí, na Casa do Pão, que é um network, né, que hoje eu sou sócio, na época eu não era sócio, era uma casa realmente que vendia pães congelados. E minha mulher chegou para mim e fez, Daniel, agora que tu estás fora do trabalho, passa 2 meses em casa, por favor. Aí eu disse, não, meu amor, pode ficar tranquila. 48 horas depois eu estava lá na Casa do Pão. E a turma fez, agora tu vai ter que fazer um pitch de 30 segundos. Eu fiz, pô, meu irmão, pitch de 30 segundos, o que é que eu vou falar? Eu tô aqui, eu estava trabalhando até 3 dias atrás, agora eu tô aqui fazendo pitch do que eu nem sei do que eu vou fazer, mas eu vou fazer algo. Aí eu fiz assim, quem é você, o que você faz, com quem você quer falar? Eu disse, com quem eu falar? Não sei com quem eu quero falar. Mas eu vou falar para todos vocês, mas beleza, eu vou falar. Bom, meu nome é Daniel Harten e meu negócio é o seguinte, comigo, na sua empresa, o seu vendedor não precisa de sorte, ele precisa de processo. Se quiser saber mais, vem falar comigo. Eu só falei isso. E depois eu fiquei pensando, pô, velho, mas que merda que eu falei, mas que porcaria que eu falei, bicho, eu não falei nada com nada, meu irmão. Aí, para minha surpresa, vieram 3 pessoas falar comigo depois do encontro. Gostei, quer saber mais? Quer saber mais do que eu não falei nada?
Eu só manjava de processo, manjava de vender. Processo, eu tive uma bagagem. Achava que não manjava. Eu tive né? essa bagagem de planejamento de vendas, eu tive muito acesso a processo, a parte de reestruturação comercial, toda a parte de mata virgem, com terra devastada, a gente sempre trabalhou estruturação, método de trabalho, produtividade, carteira, redimensionamento de força, processos, tudo isso a gente falava. E eu falei assim, cara, eu comecei a conversar com essas pessoas, das 3, uma foi descartada logo de cara e 2 viraram prospect. E eu cheguei a enviar uma proposta. Só que eu cheguei à conclusão que meu produto, meu serviço, ele não se encaixava para o microempresário. Pelo valor das horas e por tudo isso. Né? E eu pensei assim, cara, eu preciso ajudar essas pessoas de alguma forma. E eu estava dirigindo o carro, assim, na academia, perto da minha casa, eu estava passando na frente e eu tive aquele link. Liguei para Renata na mesma hora, falei assim, Renata, anota aí, Renata, meu moço, tá assistindo, um beijo para você. Vendedor nato, né? É um vendedor nato. Oportunidade apareceu. Oportunidade aí não perde não, pô. Eu tô na área, derrubar já sabe, né? Pênalti é gol, a gente não perde. Então assim, eu tava na frente, liguei pra ela, Renata, anota aí. Ela, anota o quê? O que tá acontecendo? Não, tá tudo bem, pode ficar tranquila. Eu tive uma ideia, eu preciso saber. Pelo quê? Olha só, eu preciso ensinar as pessoas a conseguirem utilizar os seus próprios processos dentro da sua empresa. Eu posso compartilhar esse conhecimento com elas. Então eu tenho uma ideia pro nome, né? Que nome, Daniel? Ó, pensa aí. No que você tá falando? Catalisar é acelerar uma reação sem que haja perda de matéria. Certo? Certo. Catal. Easy de fácil. Catalise. Anota isso aí. Ela, tá bom. Fui embora. Continuei. E aí surgiu a Catalise mesmo. E aí, da consultoria, eu vi que tinha link para fazer o que eu faço hoje, que são consultorias e conselhos, né? Até fiz a formação de conselheiro com o José aqui. Foi aí que eu conheci o Zé, que a gente começou a se misturar aí, né? Depois você me deu o bolo de rolo, aí não tem a Não tem como, né? Inclusive, a gente também vende bolo de rolo. Exato. Deixa eu te falar uma coisa. Você está falando muito da consultoria, de ensinar. Para mim, sempre tem uma perspectiva que eu ouço muito no mundo das vendas, que é assim, existe o dom do vendedor. Existe o dom do vendedor? O que você tem essa perspectiva de visão entre dom, entre aprender? Como é que você vê isso, Daniel? Eu não vou descartar que existe o dom. Algumas pessoas podem ter o dom, mas eu acredito que é muito escasso esse dom. Eu acredito que algumas pessoas têm mais facilidade para se comunicar, algumas pessoas investem mais tempo praticando comunicação, porque se você não praticar comunicação, você não vai exercitar, você não vai chegar à excelência, né? Aquele livro, né, do Malcolm Gladwell, né, que fala da teoria das 10.000 horas, né? Você só chega à maestria, à excelência, com 10.000 horas de prática sobre algo. Então, como é que você vai se tornar uma autoridade em comunicação se você não pratica a comunicação? Então, eu acredito que sim, algumas pessoas têm facilidade para a comunicação. Se elas praticam a comunicação e trazem técnicas de vendas, elas adquirem esse dom. Para mim, isso é uma coisa construída e não herdada ou que venha por uma forma natural. Pode existir, eu não descarto, mas eu prefiro acreditar Ela que... potencializa, não necessariamente é a única coisa para seguir. Ó, tu pega, por exemplo, se você pegar os 2 caras, assim, vamos lá, 2 caras chegaram super longe no esporte. Ó, Tom Brady. Tom Brady, de longe, não é o cara mais talentoso na NFL. Nunca foi. Se você pegar o Aaron Rodgers, é um cara muito mais talentoso que ele. Mas Aaron Rodgers não chegou nem um sexto da jornada que o Tom Brady chegou. Por quê? Porque era o cara que treinava mais, era o cara que todo dia ficava 4 horas. Se você assistir o seriado dele, né, O Homem na Arena, você vai ver sobre dinastia, sobre todo o comportamento de uma equipe que aquele cara levou, pô, a inteligência emocional dele. Então é prática. O Cristiano Ronaldo é um maníaco por performance, é um maníaco por trabalho. É um cara que vive aquilo ali, ele vive, respira. Então, eu prefiro muito mais acreditar de que a gente consegue construir através da disciplina, do hábito e da construção desse dom. Dá para catalisar esse desenvolvimento. Com certeza, sempre. Para isso que a gente está aqui. Eu vou aproveitar, puxar um pouquinho, você que fala da dona Renata, falar um pouquinho do Zé 1 e do Zé 2. Zé 1 e Zé 2. Ô, rapaz, Zé 1 e Zé 2 são minha vida, né? São minha vida. São meus 2 pequenininhos, né? Eles estavam até doentinhos essa semana agora, passaram a semana em casa, deram um trabalho da porra. Mas tem uma coisa que eu queria falar, que é assim, depois quem olhar o Instagram do Daniel, olha lá o Instagram do Daniel, que tem a foto
do aniversário, foi do Zé 2 ou do Zé 1? Do Zé 1. Que eles não são Zé, mas ele chama os dois assim, de Zé 1 e Zé 2. Na verdade, Zé, eu preciso esclarecer isso aí. O Zé 1 Eu esqueci o nome dele. Na verdade, eu esqueci o nome do meu filho. O José 1, ele não é José, ele é Otávio. Não tem José na composição. Olha, parecido. Olha isso aí, a composição nominal dele não tem José. Mas eu sempre chamei de Zé. E ficou Zé. Aí no segundo final, agora eu vou colocar Zé. Aí ficou José Tarcísio. Velho, né? É Otávio e José. Dois nomes de idosos, né, cara? Eu fui no PS uma vez com o meu filho pequeno, José Tarcísio, né, mulher? Senhor José Tarcísio, eu fiz esse. Aí eu pensei que era mais velho, eu disse, não, é esse bebezinho aqui. Então, assim, o Zé 2, ele é José de fato, mas aí não chama de José. Chama ele em terceira pessoa de Zé, mas na primeira pessoa é só o Otávio, que não é José, que a gente chama de José. E na festa, só para vocês vão ver lá, ele vestido de Transformer, ele, a Renata, Não, eu tava de Homem-Aranha. Homem-Aranha. Transformer era meus amigos, eu botei todo mundo na roubada. É verdade, botou todo mundo fantasiado. Vou até tomar na roubada. Você apareceu, tu tem 1,85, vem, tu é Optimus Prime, tu aqui vai ser isso. Eu fui pegando a turma no bacião lá na festa. E pede desculpa que você fica roubando os brinquedos pra gente fazer uma missão Ah, é relacionada. verdade. Zé 1 e Zé 2, desculpe, aquela mala preta embaixo da cama, não é pra olhar, tá bom? Mas essa questão que a gente está trazendo de aprender, tem competências que são importantes dentro da venda. E você fala muito da venda relacional, de relacionamento. O que é mais importante? E eu já estou aproveitando também para pegar esses ganchos para mim, porque todo mundo, de uma maneira ou de outra, é vendedor, né, em potencial. O que é mais importante? A pessoa ter a capacidade de ouvir a dor do cliente ou ser criativo para vender? No peso, qual que tem mais peso nessa relação? Sua pergunta ela foi direcionada, eu vou responder, certo? Eu acho que tem que passar por 6 elementos antes de chegar nessa equação aí que você está falando. Eu vou tentar responder com os 6 elementos, depois a gente volta para a sua pergunta, Tá bom. esses dois lados, pode ser? A venda relacional ela é composta por 6 elementos. Primeiro, você tem que chamar a atenção do cliente de alguma forma. Porque ninguém vai te dar atenção, pelo menos o seguinte, existe uma diferença entre escutar e ouvir. Ouvir é um ato involuntário. Escutar não. Escutar você tem que colocar o seu empenho ali para poder escutar. E ninguém vai querer te escutar se você não chamar a atenção. Se você for falar para alguém que não quer te escutar, fica assim, é igual o lema do Snoopy, que a professora entrava, blá, 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 é a mesma coisa, né? Então, primeiro você tem que chamar a atenção, né? A gente criou até a fórmula do pitch AC3, né? Que é atenção, conexão, através da dor, depois a gente vai para a parte da autoridade, a construção do herói, que é a conexão propriamente dita, e por último a gente gera um call to action, que é para chamar a atenção. Mais ou menos o que eu fiz naquele pitch lá atrás, sem saber o que eu estava fazendo. Mas eu fiz. Tinha essas etapas. Mas eu fiz. Na doideira, mas eu fiz. Então, assim, a gente chama a atenção, depois a gente tenta de alguma forma gerar conexão, aí vem o fio solto, a situação, que é o terceiro item, que é ouvir as dores das pessoas. E o quarto item, que é o conhecimento técnico. O conhecimento técnico, ele vai te dar inteligência, ele vai te dar criatividade, ele vai te colocar do lado do cliente numa posição de copiloto para que você possa, através de escutativa, perguntas poderosas, gerar a solução, que é o termo co-criar soluções em sinergia da escola de Harvard, inclusive, fala sobre isso, né? Que eu chamo de H7, Harvard 7. Co-criar soluções em sinergia com o cliente. É tirar o cliente de uma posição de combate e colocar ele em sinergia para você construir algo junto. Aí, ó, vê, eu usei criatividade associada a conhecimento técnico, sabendo das perguntas para identificar a dor do cliente, para entrar no quinto elemento, que é a solução, e aí colocar o lacinho em cima, que é a proposta de valor. Olha que legal. Eu trouxe 6 elementos sem falar do que o vendedor mais fala, que é preço. O vendedor ama falar preço. E eu digo, a gente vende, tem um caminho longo, onde o preço é um elemento e não o mais importante. Porque se a pessoa não enxergar valor no que você está falando, no que você está vendendo, ela vai comprar preço. E quem vende preço, desculpa falar, é criador de pedido. Boa. Ô Pedro, você ouvindo tudo isso aí, Muito, super. você ouvindo tudo isso, você acha que os nossos alunos que estão ouvindo, é importante isso que o Daniel trouxe, Pedro? Eu acho que para os professores é importante já começa aí, porque a gente vende para o aluno no final do dia, né? E é o mesmo processo que a gente tem que ter.
E às vezes eu comento com os meus alunos, vai muito na linha do que você fala, que você trouxe agora. O cliente ele não é capaz de identificar se a solução ela nota 10, 9 ou 8. Mas ele olha muito para percepção de valor a partir de atendimento e para quem percebe a dor dele. Na advocacia isso é muito claro. Sim. Ele não vai pegar o contrato que eu fiz e falar, esse contrato é melhor do que o do outro 3 estrelinhas a mais. Porque não se espera isso dele. Mas ele vai ver o atendimento que eu fiz e eu compreendi a dor dele. Meu resultado pode não ser o melhor, tecnicamente. Mas certamente você que vai cativar mais se eu entender a dor dele. Então, isso está falando, a gente pode gravar, mandar para todos os alunos do direito, todos os advogados, mais de 1 milhão de advogados no país, que vai melhorar muito a qualidade do que a gente tem a ofertar. Muito. Que bacana. Vai além de uma área específica na venda, né? Ela abrange todo mundo, né? Pô, a venda relacional, ela é para tudo. É com pessoas. Ela é para tudo. Até, pô, sim, a venda, por mais simples que você acha que é transacional, se a pessoa não quiser comprar de você, ela não vai comprar de você. Muitas vezes ela até não quer e você faz com que ela queira comprar. A venda relacional, em sua síntese, o seu conceito, né, que a gente criou, isso aí eu vou tomar a liberdade de falar que eu criei esse conceito, porque foi um catado de várias áreas que eu fui construindo. No livro eu conto como é que eu aprendi cada uma das lições, né, para chegar à lição de conhecimento técnico, ela veio a duras penas, né, a lição sobre processo, sobre conhecer, sobre fazer roteiro, sobre respeitar os rituais, né, isso você vai conhecendo. Então, assim, o conceito da venda relacional, na sua síntese mais simples, ele fala o seguinte: a venda relacional é a ponte que liga o que você faz ao que o cliente muitas vezes nem sabe que precisa. Essa frase é muito forte. Repete a frase final. Se eu conseguir, eu vou repetir. Não, você sabe ela já muitas vezes. A venda relacional nada mais é do que a ponte que vai ligar o teu serviço, o teu produto, ao que o cliente muitas vezes nem sabe que precisa. E aí vem uma frase que eu aprendi com você, né? Que ele fala sempre isso, é uma coisa que eu acho incrível. Quando a gente está falando de relação, está falando de venda, claro que tem uma relação comercial dentro do processo, só falando disso. Mas tem uma coisa que o Daniel, ele é assim, ele é desse jeito. Ele fala assim, seja interessante antes de ser interesseiro. O Daniel fala isso, eu aprendi com o Daniel. E eu acho que isso é muito legal, porque ele, primeiro, né, tem esse jeito dele super agradável, divertido, mas ele está sempre disposto a ajudar. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E é uma coisa que a gente vivenciou lá na Universo. Desde o primeiro approach que a gente teve, nossa conexão, foi sempre no sentido de ajudar. E você falou no começo, né, que ajudar para você é algo que sempre está como um valor, né? Assim, eu acho que quando... É engraçado, bicho, tem umas coisas que não... Assim, quando você para ajudar as pessoas e se preocupa menos... Não é se preocupar com o seu bem-estar, mas assim, quando você faz o bem ao próximo, as coisas boas vão chegar em você, velho. Não se preocupe com isso. Quanto mais você tá na pilha de, tô preocupado, pô, preciso ganhar dinheiro para pagar as contas, não sei o que, babá. Quando você para de entrar nessa pilha de estresse e começa só a pensar, fazer o bem, fazer as coisas do jeito que você sabe fazer, bem feito, as coisas começam a te procurar, velho. Eu acredito então, nisso. Eu me preocupo muito com ajudar as pessoas. Eu nunca nego a mão, nunca nego ajuda a ninguém. A galera da Casa do Pão chega lá, é empresário pequenininho, é a moça que vende cosméticos, é o cara que tem uma doceria, todos os ramos de trabalho, todos. Eu tento ajudar todo mundo. Eu tinha uma mentoria lá quarta-feira à noite, que a gente recebia as pessoas, ajudava as pessoas, ensinava as pessoas a fazer pitch de vendas. E aí, Zé, essa frase, ela é muito forte para mim. Seja interessante de ser interesseiro, porque tem pessoas que são o cara ou a mulher chata do rolê, né? Compra meu negócio aí, compra meu negócio aí, compra meu negócio aí. Pô, meu irmão, deixa pra fazer isso com rifa da escola do teu filho. Se não for rifa da escola do teu filho, segura a onda, tenta ajudar as pessoas, porque, o ser humano, por pior que ele seja, por pior que ele seja o ser humano, ele tem um negócio que é o seguinte: a gente tem enraizado a nossa dívida de gratidão muito maior do que carregar o peso de um rancor. Você perdoa com muito mais facilidade quem te fez mal do que você esquece quem te tirou de uma situação difícil. Quem te tirou de uma situação difícil, meu irmão, você vai parar o que você estiver fazendo para ajudar essa pessoa.
Se é aquele telefone que nunca toca, e se tocar, tu, peraí que eu vou atender aqui. E tu vai querer saber como tu pode, e muitas vezes as pessoas nem sabem que te ajudaram. Porque quem ajuda de coração muitas vezes esquece. E tu fez a diferença na vida de uma pessoa que tu nem sabe. Isso volta. Isso volta, velho. E quando a pessoa reconhece, é tão gratificante. Então, não seja o cara chato do rolê. Procure servir as pessoas, porque automaticamente, quando você tenta ajudar, uma pergunta, pô, o que é que tu faz? Como é que eu consigo? Pô, tu é tão bom pra mim, como é que eu consigo te ajudar? Aí vem. É assim, velho. E não é espera por uma troca. Você tá falando de princípios, de propósito, do que você acredita. Princípios. E a gente ainda está falando de vendas de alguma maneira, porque está falando de relacionamento. Sim. E tem um passo antes, que é o autoconhecimento. Como é que eu me percebo nesse caminho? O que, que eu preciso melhorar? Quais são meus gaps? O que, que eu posso desenvolver mais? É escuta? É comunicação? É estar mais presente? É ser menos chato? Então, acho que passa, né, Pedro, pelo autoconhecimento de uma maneira ou de outra. A gente está falando de desenvolvimento humano. Quando a gente fala de negócio, a gente também está falando de desenvolvimento humano. Sempre. Não, ele trouxe a teoria do Adam Grant, fala disso. É um livro do Adam Grant que chama Dar e Receber. E ele fez uma pesquisa sobre perfis de relacionamento humano. E dentro desses 3 perfis, ele levanta 3 tipos de relação. Os doadores, os tomadores e os equilibristas. Os doadores têm esse perfil que o Daniel acabou de trazer. Pedro está precisando de alguma coisa, eu vou lá e faço. Por exemplo, a gente estava precisando do Pedro. O Pedro veio para estar aqui com a gente. Obrigado por isso, Pedro. Solícito. Isso foi super legal. Aí a gente traz essa questão. Esse é o doador. Ele acompanhou, e isso é uma pesquisa que ele fez na Universidade da Califórnia. Ele acompanhou por 5 anos alunos egressos dele que entraram na pesquisa. E ele foi olhando isso. Aí ele chegou no perfil do tomador. O tomador é aquele cara que, se ele tiver uma oportunidade, ele vai tirar tudo que ele puder de você. Ele vai tirar o máximo, eu vou ganhar o máximo que eu puder dessa relação. E o último é o equilibrista. Ok, você tem uma oportunidade, eu tenho, toma, eu te dou, você me dá isso, sempre está fazendo uma troca. O legal dessa história, só para ilustrar rápido, é que ele foi mapeando a relação de sucesso dessas pessoas. E ele fez uma pirâmide. No topo da pirâmide, todo mundo fala, quem está? É o doador. No meio da pirâmide está o tomador e o equilibrista. Mas espera aí, e a base da pirâmide? É o doador também. E aqui tem um ponto interessante. Qual é a diferença desse doador que está lá em cima para esse que está aqui embaixo? E eu acho que isso é o que a técnica da venda relacional traz. A gente, quando está falando desse processo, é o cara que está ali atrás, ele não pode ajudar, mas ele ajuda. Porque ele tem uma necessidade de ajudar o outro. Ele não sabe olhar para aquele momento e falar assim, eu vou ajudar, mas agora eu não posso. Porque aí falta o autoconhecimento. Então, todo o processo de venda relacional que você está estruturando passa por essa questão da tua história de vida. E aí eu estou fazendo toda essa história para falar um pouco em que você viveu tudo isso, por isso que eu te provoco, escreve, porque você tem uma história aí fantástica de como você aprendeu, daquele pitch que você achou que não sabia fazer, para falar... É o põe cera, tira cera do Daniel San, né? Peraí, como você não aprendeu a lutar? Não, você sabe lutar. Você só não sabia que tinha técnica. Então, tu está criando, está estruturando essa história. E aí a pergunta que eu quero emendar nisso tudo é, como é que era quando os chineses vinham para cá? Vamos fazer uma entrevista dessa história. Fazer uma abertura dessa entrevista. Véio, os cara... Primeiro dá o contexto. Dá o contexto. Pô, eu e Antônio Queiroz, Antônio Queiroz era parceiro na época, né? Não era meu chefe ainda, não. A gente fez uma visita para uns chinesinhos lá em... Cara, como era o nome daquele lugar? Bom, no interior de São Paulo. Até se eu falar o nome da cidade, pode ser que eu entregue os caras. É melhor não, E assim, cara... Abraço para Piracicaba. Aí, velho, eu entrei na reunião, era 8h30 da manhã. A reunião era 9. Entrou 4 chineses. Eu e ele conversando, debatendo. 2 horas de reunião, sai os 4 e entrou os 4. Eu disse, peraí. Porra, é essa aqui? O que é que tá acontecendo aqui, meu irmão? Eu tô entendendo isso. Aí, mais 2 horas eu com fome, sem café na sala. Entra mais 2, 4 chineses, troca. Eu já tava irritado, tinha um quadro. E os caras iam, toda hora que eu falava alguma coisa sobre negociação, que os caras queriam tirar cada centavo que podiam, queriam me esfolar vivo ali. E toda hora que eu falava, os caras iam no quadro e eram 50 minutos, 1 hora, ele explicando no quadro. Eu falei, meu amigo, eu já entendi. Lá pela 6ª rodada, era 4 horas da tarde, eu com fome, a mesma reunião acontecendo, já era a 8ª
Oitavo grupo de chinês já. Na hora que o cara levantou, eu peguei na caixa dos peitos dele assim e fiz... Não, não, não. Aqui na mesa. Não se levanta mais. E eles não falavam português. Não, nada em inglês. Tudo em inglês. Eu falei em inglês, falei em português, só não falei em mandarim na hora. Mas, pô, na hora, o cara olhou assim na hora, assim, ok. E outra pior dos chineses, bicho, foi o seguinte, né? Esse mesmo cliente, eu fui fazer o distrato. Eu recebi uma ligação do diretor, ele fez assim, Daniel, vai lá fazer o distrato dos caras. Rapaz, tu tem certeza? Tenho. Tu tem certeza mesmo? Tenho. Os caras estão devendo já 3, 4 milhões de reais já. E o processo financeiro dos caras, para aprovar uma fatura, precisava o cara mandar o e-mail, a aprovação do e-mail, mais não sei o que do e-mail, mais não sei o que da operação, mais não sei o que do carro, não sei o que para aprovar. Isso dentro da fatura para pagar. Então ele estava 4 milhões de reais já vencido já. Ele precisava, pode fazer o distrato? Eu disse, pode mesmo. Pode. Rapaz, eu vou com um requinte de crueldade. Os caras, pode. Aí eu entrei na sala de reunião. Bom dia a todos. Tal, não sei o que, sentei. O motivo de estar aqui hoje é um motivo muito sério. Olha aqui, estamos com 4 milhões e pouco lá, inadimplência. E é o seguinte, estamos dando final, né, dando ponto final aqui à nossa relação comercial. Agradeço a todos e estaremos entrando em processo jurídico para reaver esses valores aqui investidos pela nossa parte, né, que não é justo isso aqui. Ok, né, ok, mas entenda que a gente está querendo pagar, a gente está querendo, meu amigo, você fala que quer pagar, aí já bastou aquele ladinho aqui assim, sabe? Tem dois, né? Tem um anjinho e tem o outro cidadão, né? Aí baixou do lado e fez assim, entre você dizer que quer pagar e você pagar, existe um gap. E o teu processo ele é tão complexo, meu irmão, que ele exige só 3 coisas. Só 3 coisas ele exige. O quê? Uma flor do lótus, criada no deserto, uma certidão de nascimento original de Matusalém e uma lágrima de Chuck Norris, porra, é possível! Bicho, o diretor deles cuspiu água na hora. A palavra é aula naquele dia. Foi muito bom. Aí quando eu só recebi a ligação do meu diretor, rapaz, tu é doido? Eu disse, você mandou eu fazer com requinte e crueldade. Eu fui lá e fiz. Ô Pedro, nós estamos chegando no final. Esse bate-papo aqui, valeu a pena? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, acima de tudo, valeu muito a pena. Eu acho que é legal a gente ver que vem de processo. O processo incentiva e enaltece o talento, que pode existir talento, mas ele não é essencial, porque o processo desenvolve o talento, desenvolve a habilidade. E dizer que, acima de tudo, baita história, Daniel. Obrigado. Prazerzaço. Obrigado, Zé. Obrigado, Luiz. Contem com a gente. Obrigado, Pedro. Foi ótimo. Mano, Como é que a gente se despede de um amigo, né? não se despede. Obrigado, Daniel, pela tua presença. Eu agradeço. Pedro, obrigado por estar com a gente. Essa casa que nos acolheu também, quero reforçar isso aqui. E para você, Daniel, a tua história, ela é humana. Porque a venda, ela é humana. A partir do momento que a gente só coloca a técnica na frente, isso não é uma apologia a não ter técnicas e aprendizados e conceitos, mas a gente se relaciona com o ser humano. Então, você é um cara de relacionamento e não porque você quer ser interesseiro, mas porque você é um cara interessante e que pode ter certeza, do meu lado, do Zé, você tem um grande amigo e obrigado por mais uma etapa junto com a gente aí, meu irmão. Obrigado. Prazerzaço, viu? Palavras finais. Palavras finais é o seguinte, vender é ajudar as pessoas de verdade. Utilizar ferramentas para vender melhor, como por exemplo, os vendedores têm uma relação muito turbulenta com o CRM. O CRM eu costumo dizer que ele tem 3 momentos. Olha só, pega essa dica, o CRM é teu amigo, tá? Você vai entender isso um dia, se você não entender agora, você vai entender um dia. O CRM, no primeiro momento, ele causa repulsa no vendedor. O vendedor passa a detestar aquilo ali como se fosse simplesmente uma prestação de contas públicas. Mas depois, ele passa a funcionar como o teu GPS. E futuramente, quando você botar o CRM para trabalhar para você, porque sim, isso é possível, ele funciona como libertação. E o CRM, eu tenho 3 visões para ele, hoje em dia, com maturidade para falar sobre o CRM. Ele te liberta, porque ele traz a verdade. Está escrito na Bíblia, João 8,32, né? Conhece a verdade e ela te liberta. Né? A literatura fala que o conhecimento liberta e o CRM ele te dá a libertação. Né? Isso aí, ele te dá conhecimento sobre o que acontece entre você e teu cliente. E por último, conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento na busca da libertação, porque o CRM traz a verdade entre você e seu cliente, é seu autoconhecimento. Então, processo é legal, vender é legal,
ajudar as pessoas é legal. Não perca nunca uma oportunidade de ajudar alguém que precisa de você. Esse é o recado que eu deixo aqui. Obrigado mais uma vez. Queria te agradecer de novo, de coração. Muito bom estar contigo. Temos outras viagens pela frente, outras coisas que a gente está fazendo. Que não pare, que não pare. Privilégio poder contar um pouquinho da tua história. Eu falei que o Pedro ia gostar de conhecer essa história bacana que tem. Ainda tem muitas coisas para fazer. Quero agradecer mais uma vez a casa aqui e você que nos assistiu. Divulga, fala para todo mundo. Ó, vai vir uma série. Esse é o primeiro que a gente está fazendo aqui com o Daniel, olhando por trás do crachá. Sempre um professor convidado aqui do Mackenzie. Hoje a gente teve a honra de estar o Pedro junto com a gente e eu e o Luiz junto com vocês. Então, continua, curte, compartilha, chama as pessoas para assistir. E no próximo Maccast, o negócio é o seguinte: parceria da Macplay com o Universo, a gente está junto novamente. Obrigado.